No vídeo de hoje eu quero falar sobre as implicações que ocorrem em relação ao chamado de Jesus, em relação aos discípulos. A gente sabe pela tradição sinótica, né, pela tradição dos evangelhos sinóticos, a gente sabe que existiam multidões que seguiam Jesus por onde ele passava. E dentro desse movimento e dentro dessa multidão de pessoas, nós vamos ver Jesus chamando 12, escolhendo 12, elegendo 12 discípulos e os constituindo apóstolos, lhes concedendo autoridade, poder, o dunamis, para pregar a palavra, para expulsar demônios, para realizar as curas dos enfermos, repreender as doenças e tal. É o ministério que é a ação ministerial que nós vamos encontrar dentro do contexto de Atos dos Apóstolos, né? A história do segmento da igreja. Mas a gente deve analisar aqui, primeiramente, é a minha proposta aqui, falar sobre os discípulos ou os apóstolos ou os que foram separados para a missão apostólica, e é sobre isso que eu quero falar. Estes são, em primeiro momento, eles são incumbidos, né? Eles são incumbidos de serem um grupo de peregrinos, né, carismáticos, peregrinos itinerantes ou carismáticos itinerantes. Então, existe ou existia, né, naquele tempo do Novo Testamento, ainda hoje, né, existem os itinerantes, né, principalmente dentro do contexto do próprio cristianismo, né, existem os pregadores itinerantes, os missionários, mas na questão do Novo Testamento, e principalmente naquele momento, dentro do movimento de Jesus, nós vemos Jesus separando, então, 12 e os capacitando para essa missão. Só que para que eles pudessem cumprir e executar esta missão, nós vamos encontrar algumas implicações que nós vamos chamar do ethos radical, ou da radicalidade da ordenança de Jesus, que está voltada para esses que aceitam o chamado da parte de Jesus para compor o colégio apostólico e, por fim, serem enviados às comunidades para pregar, curar, expulsar demônios, enfim, realizar a obra que o próprio mestre já estava realizando. Tá? Nós vamos encontrar em Marcos 3, nós vamos encontrar em Mateus capítulo 10, Lucas capítulo 10. Então, essa é a tradição que nos é apresentada dentro do contexto dos sinóticos. Tá? Então, existe essa tradição sinótica que se baseia em cima dos ditos de Jesus, das palavras de Jesus, dos ensinamentos de Jesus. Então, nós vamos falar sobre 4 implicações que se aplica dentro do contexto do chamado ao apostolado naquele primeiro momento e dentro da tradição sinótica. O Novo Testamento, né, nós vamos encontrar os evangelhos, nós vamos encontrar as epístolas de Paulo, né, o corpus paulino, nós vamos encontrar o corpus joanino e nós vamos encontrar as epístolas gerais. E é interessante que, dependendo do grupo, ele vai se apoiar em um determinado grupo de escritos.
Por isso que nós falamos de uma tradição sinótica. Tá? Existia o grupo que aceitava somente as cartas de Paulo, aceitava um grupo que se baseava somente nas epístolas de Pedro, de João, de Pedro e tal. Então aqui nós estamos tratando da tradição sinótica, dos ditos de Jesus, o escrito que conta a história de Jesus e o desenvolvimento do seu movimento, o movimento de Jesus, ok? Então a primeira implicação que nós vamos encontrar aqui está dentro do contexto de abandonar a pátria. Lembrando que nós estamos falando de que Jesus está chamando seus discípulos para os enviar, tá? Os enviar às localidades, às comunidades locais. É interessante nós analisarmos que existiam os sedentários, segundo o autor Gerd Tyson, ele fala sobre um teólogo alemão, ele fala sobre os sedentários e os andarilhos carismáticos, né? Ou os carismáticos itinerantes. Quem são os sedentários? Os sedentários são aquelas comunidades locais. Ele chama esses de simpatizantes do movimento de Jesus. Tá? E os andarilhos carismáticos itinerantes, eles se moviam de localidade em localidade e não permaneciam por muito tempo dentro de uma determinada comunidade local, tá? Para não servir de peso e também por conta da necessidade de estar em cidade, anunciando e cumprindo a missão que Jesus lhes responsabiliza. Então nós temos esses dois grupos, os andarilhos carismáticos e os sedentários, que representam então as comunidades locais, que são aqueles que são simpatizantes do movimento de Jesus, mas que não saem daquela localidade. Eles permanecem. Quem vai de encontro a eles são os andarilhos carismáticos. Então, em primeiro momento, a gente vê que o chamado ao apostolado, tá? Ele vai implicar na questão de que aquele que é chamado, ele não pode ter uma pátria, ele não pode ter uma moradia, ele não pode ter um local geográfico onde ele habita, ou seja, ele é um andarilho, ele é um peregrino, e como tal, ele não tem moradia própria, ele não tem pátria aonde ele vai se estabelecer. E daí a gente lembra de Abraão, né? Que é chamado para sair da sua terra e ir para uma outra terra que o Senhor vai mostrar. É bem nesse sentido mesmo, tá? Ser um peregrino que vai de um lugar ao outro, cumprindo e obedecendo à voz de Deus. Então, os que aceitaram o chamado de Jesus, eles deveriam abandonar as suas casas, abandonar as suas terras, tá? Abandonar a sua pátria e dessa forma se identificando com Jesus, que também ele mesmo relata que ele não tem onde reclinar a sua cabeça. No capítulo 8 de Mateus ele vai dizer: então, aproximando-se dele um escriba, disse a Jesus: mestre, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Ou seja, os que são chamados e os que obedecem devem seguir o exemplo do Mestre. Não quer dizer que Jesus não tenha casa, ele tinha família. Automaticamente ele tinha uma casa onde morar. Mas a missão que ele tinha era de percorrer, tá?
não só Israel, né? Não só Israel, porque a gente vê missões além Israel, tá? Além Palestina. Então é interessante, Jesus ele não tem uma morada própria. E a gente vai ver, né, que Jesus era sustentado por mulheres, que Jesus pousou na casa de Pedro, Jesus permanece na casa de Pedro. Então isso demonstra que a missão da igreja é peregrinar. Isso nós podemos tomar como uma simbologia de peregrinação. Tá? A igreja é peregrina nessa terra. Assim como os apóstolos também receberam essa missão de serem peregrinos carismáticos, andarilhos que de local em local estão passando e cumprindo a missão e exercendo a autoridade sobre as forças do mal conforme capacitados pelo Espírito, capacitados pelo Senhor. Então a itinerância fazia parte da vida de Jesus e deveria fazer parte da vida também dos apóstolos, dos eleitos, dos escolhidos. Então, quando nós chegamos em Atos, é interessante que nós vamos ver uma movimentação muito grande dos apóstolos. Lucas apresenta isso, ele faz questão de apresentar isso, que os apóstolos, com exceção de alguns, por exemplo, e até porque Tiago ele não era apóstolo, né? Tiago, irmão do Senhor, não era apóstolo, porém ele era o líder de Jerusalém. Tá? Então, existem os que são chamados a peregrinar e existem os que são chamados a liderar. E dentro desse contexto do primeiro século, no início do movimento de Jesus, Jesus os responsabiliza e os determina serem andarilhos carismáticos. Tá? Então, essa é a primeira implicação do chamado ao discipulado na vida dos que obedecem ao Senhor, dos que o aceitam e dos que querem ser seguidores de Jesus. Você não tem um local onde reclinar a sua cabeça. Tá? Isso tipificando que aqui não é o nosso lugar. Ok? Nesta terra não é o nosso lugar. Da forma que está, ela não é a nossa habitação eterna. Ok? Primeira coisa. A segunda implicação que nós vamos encontrar dentro do contexto da tradição sinótica, apresentando o início do movimento de Jesus, vai estar em relação à família. Tá? Então Jesus ele não só pede que eles deixem a sua pátria, ou seja, a sua moradia, a sua estabilidade local, dentro do contexto de moradia, de habitação, mas também eles devem rejeitar a sua família. Rejeitar no sentido de abandonar ao ponto de colocar Jesus em primeiro lugar. Né? Não abandonar a sua própria sorte, ainda que muitas famílias de discípulos eram deixadas para trás. E isso até causava um grande constrangimento, ok? E até uma certa raiva em relação aos abandonados que se revoltavam. É interessante nós analisarmos por que os irmãos de Jesus o tinham como louco, como fora de si. Porque Jesus abandona, sendo ele o mais velho, Jesus abandona sua família e começa o seu movimento, começa o seu ministério e deixa a família de lado. Né? Tanto que, uma certa ocasião, pergunto, sua família está lá fora. Ele diz, quem é a minha família é aquele que faz a vontade do Pai. Então, é dentro dessa perspectiva. Tá? Então, essa área, essa implicação em relação à família, e é interessante que tem um texto que diz sobre aquele que não odiar a sua família. Ele é muito forte, até porque a gente vê Jesus falando do amor ao estrangeiro, ao próprio inimigo, né, e aos pecadores. E daí, dentro desse contexto, ele pede para abandonar a família, para você fazer uma ruptura entre você e a sua família, a sua parentela. Tá? Então,
parece um tanto contraditório, mas a gente vai enxergar mais para frente, tá, a necessidade, eu vejo que pode ser uma justificativa para esse pedido. Tá? Então, Lucas 14, 26, ele diz assim, ó, se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, aqui é interessante porque ele coloca no final a sua própria vida. Então, você vê que isso é uma renúncia, não uma questão de ódio dentro do contexto de raiva, tá? Dentro de um contexto de você odiar sua família com ira, com raiva, mas odiar no sentido de se afastar, trazer uma ruptura ao ponto de que Cristo está em primeiro lugar. Tá? Cristo é o centro, Cristo é o meu objetivo, a Ele eu devo obedecer, e ainda que eu deva deixar a minha família de lado e servir a Cristo, até porque, dentro de uma das observações que eu faço, a família ela pode ser uma grande distração dentro do contexto da obra do Senhor, principalmente no primeiro século. Por isso que nós estamos tratando, tá, da tradição sinótica, porque aqui eles estão narrando os primeiros momentos do ministério de Jesus. Tá? Então, eu vejo aqui, e eu quero abordar aqui, algumas implicações, né, que justificam o pedido de Jesus em relação a essa ruptura que precisa ser feita entre os chamados ao apostolado, chamados ao discipulado e a família destes. Né? A primeira observação, a primeira possibilidade de Jesus ter feito esse pedido está relacionada com a característica do fim dos tempos, onde haverá uma divisão entre os membros das famílias. Então, é uma característica, essa divisão e essa contenda entre a família já é uma característica do fim dos tempos. É uma espécie de que Jesus só está acelerando, né, o processo com esse pedido. Tá? Nós vamos encontrar Lucas 21:16, diz assim, ó, e vocês serão entregues até por seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vocês. Então você vê que a família, em determinado tempo, vai ser um empecilho para os cristãos, para os seguidores de Jesus. Tá? E naquele momento, especificamente, seria um grande empecilho para o início do movimento de Jesus em relação aos primeiros apóstolos, aos primeiros discípulos que seriam enviados de lugar em lugar, pregando e anunciando a palavra do Senhor e a chegada do reino. Uma outra possibilidade que nós encontramos para que Jesus veio pedir, né, veio exigir dos seus seguidores essa ruptura com a família, se encontra dentro da questão da urgência. Então, outra possibilidade está relacionada com a urgência da pregação. A urgência da pregação do evangelho naquele momento especificamente. Nós encontramos em Lucas 10:4. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias e não saúde ninguém pelo caminho. Ou seja, não perca tempo. Você vai de um local a outro e anuncia a chegada do reino. Quando, porém, perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra. Tá? Porque, em verdade, lhes digo que não terão percorrido as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Mateus 10:23. Então, existe essa urgência da pregação do Evangelho naquele primeiro momento. Existe essa necessidade de não se perder tempo. E, em se tratando da família, e é interessante que coloca irmão, irmã, pai, né, mãe, filhos. Então, podem se tornar um grande empecilho, principalmente naquele instante, naquele primeiro momento do nascimento do movimento de Jesus, que ainda não era de fato o cristianismo.
né? Era o movimento de Jesus. E em terceiro lugar, né, uma outra possibilidade que também nós podemos ver dessa forma, também é possível encontrar na aplicação desse ethos, né, dessa radicalidade, o perigo das distrações e da própria negligência em relação à obra dos andarilhos carismáticos itinerantes, né? Tem um texto de Paulo que é interessante nós analisarmos, quando Paulo fala sobre um pouco, ele não fala especificamente sobre isso, mas esse texto nos traz luz para entendermos um pouquinho melhor essa relação entre o fim dos tempos, a urgência da pregação do evangelho e a família, ok? O que eu realmente quero é que vocês fiquem livres de preocupações. Olha só, quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Tá? Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Está dividido. Ele está entre Deus, entre a obra e entre a família, entre a esposa, entre o esposo. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. Mas a mulher casada se preocupa com as coisas do mundo e como agradar ao seu marido. 1 Coríntios capítulo 7, versos 32 a 34. Então nós vemos que a família, naquele primeiro momento, é um empecilho para a realização da obra dos apóstolos naquele primeiro momento. Então é interessante que, à luz dessas três justificativas que eu coloco e possibilidades, né, do pedido de Jesus em relação ao abandono da família, faz muito sentido, principalmente para aquele momento onde se inicia o movimento de Jesus. Okay? Então, a primeira implicação está relacionada à pátria, né, à moradia, a você estar cômodo num lugar, né, seguro de estar num lugar, saber que vai e volta e tem um lugar certo de repouso. O segundo, então, está relacionado à família, que é um ambiente agradável que você pode estar, mas que, em relação ao fim dos tempos, vai se tornar um grande empecilho. A terceira implicação que nós vamos encontrar em relação ao chamado ao discipulado está relacionado com as propriedades, tá? Ou a riqueza, né? Então a gente vê dentro desse contexto que o movimento de Jesus, ele é um movimento crítico. Ele é um movimento que traz e apresenta críticas contra o governo, né, romano, contra o Império Romano, contra o governador romano, contra o judaísmo, que se acha de forma inadequada, contra o sacerdócio, contra os doutores da lei, né, e contra o próprio povo, que também está corrompido. Mas agora, uma das críticas maiores que Jesus, né, que Jesus apresenta, e nós vamos ver por várias partes, né, várias falas de Jesus relacionado a isso, e posteriormente na tradição paulina, tá, no Corpus Paulino, nós vamos ver também uma crítica em relação a isso, é a riqueza. Tá? A riqueza, ela é um grande empecilho para os primeiros discípulos, e assim para nós, para a igreja contemporânea também. E foi também no período de Paulo, né? Porque entre Jesus e Paulo há uma distância, né? A vida que Jesus viveu, o período de vida que Jesus viveu, e principalmente o seu ministério, e o tempo em que Paulo escreveu e que a igreja já estava organizada, é um período razoavelmente distante, né? Então nós vamos ver que Jesus, ele enxerga a riqueza como um grande problema. Ele vê isso como um grande problema para a obra
do Senhor. Então, os discípulos, eles deviam de viver uma vida de pobreza demonstrativa, para não cair dentro do contexto do desprezo da sociedade, porque a maioria era pobre. Tá? 90% da população era pobre. E pobre, e pobre. Então, Jesus, ele vem fazendo uma crítica a uma pequena parcela, tá, que vivia muito bem, e em referência aos pobres trazia-se desprezo. Para nós termos uma noção, a gente vai encontrar no imaginário do Novo Testamento a ideia de que o pobre, o desprovido aqui, ele é galardoado na eternidade. Ele é salvo e receberá recompensas na eternidade. Enquanto que o rico já recebeu aqui, e é o que Jesus também fala, o rico já recebeu aqui o seu consolo, já recebeu aqui o seu galardão. Naquele momento, naquele instante, essa é a visão que Jesus tem em relação à riqueza. Esse é o imaginário, esse é o pensamento que a sociedade tem em relação aos ricos em comparação aos pobres. E isso é muito interessante quando nós analisamos a parábola do rico e do Lázaro, que o rico, por ser rico e por desprezar o pobre, foi condenado. Enquanto que o pobre, por ser pobre e ser mendigo e não ter fartura, foi salvo. Então, esse é o imaginário que nós temos ali, e isso é o que Jesus apresenta. Mas aqui nós temos aqui, ó, a proposta, né? Vamos fazer uma análise aqui. Então, a proposta da tradição sinótica é demonstrar que os seguidores de Jesus eles devem optar por criar um armazém no céu e ali depositarem o seu tesouro. Tá? Não depositarem na terra, mas depositarem no céu. Ou seja, você não precisa ser rico aqui, porque você é rico lá. O que você faz aqui para o Senhor, você recebe lá, em recompensa. Essa é a ideia. E por isso que encontramos no contexto dos carismáticos itinerantes a falta de providência, né? E de posses, de propriedade. É interessante que a gente vai ver que muitos vendiam as suas propriedades, principalmente em Atos ali, até o caso de Ananias e Safira, em que as pessoas vendiam as suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos. Tá? Barnabé, ele vende as suas propriedades e se junta ao corpo de obreiros, ok? Então, e se torna também, né, um pregador itinerante. Então, esse era o pedido do Senhor e essa era a realidade que se vivia ali no período do Novo Testamento. Não acumulem tesouros sobre a terra, palavras de Jesus, onde as traças e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Aqui está o perigo da riqueza, né? Então, a riqueza ela pode corromper. A gente vê que o jovem rico ele foi confrontado e ele preferiu ficar com o tesouro da terra do que herdar o tesouro do céu. Então, a riqueza ela traz um grande prejuízo e uma grande implicação na vida daqueles que querem servir ao Senhor de forma carismática, itinerante. Tá? Aqueles que querem abraçar o carismatismo itinerante devem também abraçar as ordens e as ordenanças do Senhor, que é a renúncia. Então, o que nós estamos vendo aqui é uma ordem de Jesus, uma ordem radical de Jesus, que nós chamamos de a radicalidade, que está voltada tanto à questão ética e moral, mas também ao status, à pátria, à família, às riquezas e, em quarto lugar, a sua própria segurança. E essa é a quarta implicação.
é interessante que nós vamos ver que o movimento de Jesus, ele não é um movimento revolucionário, como eram os outros. Haviam outros movimentos revolucionários que se levantavam contra o império, contra o governo que oprimia o povo de Israel. Mas o movimento de Jesus não é um movimento revolucionário. O movimento de Jesus, a intenção de Jesus é trazer uma reforma para o judaísmo. Em primeira instância, em primeiro momento, a proposta de Jesus é reformar o judaísmo, ok? É um movimento de renovação e não um movimento armado de militância, tá? E de revolta. É completamente diferente. Tanto que Jesus, em uma de suas falas, ele disse: se alguém te ferir a face, você ofereça outra. Simbolizando essa característica pacífica do seu movimento. Se alguém te pedir para andar 1 milha, você anda 2. Tá? Até porque já estava dentro do currículo dos andarilhos carismáticos essa característica de andar. Então ele não estaria fazendo nada mais do que cumprindo a sua missão. Então o movimento de Jesus é um movimento pacífico, né? E não um movimento de militância. Então, antes de seguirmos adiante, nós devemos nos lembrar que estamos falando da tradição sinótica. Tradição sinótica, onde se tem registrado os ditos de Jesus e, consequentemente, isso implica que o que estamos abordando está integralmente ligado aos ensinamentos de Jesus, tanto ao que ele ensinou como ao que ele viveu. Daqui nós vamos observar que quando Jesus é preso, ele não toma reação, uma reação de revolta. Tá? Pedro vai dizer que ele foi como uma ovelha muda ao matadouro, e na sua boca não se achou engano, não houve reclamação, não houve murmuração. Então, assim como Cristo, e é interessante, ele fala, né, que o discípulo não é maior que o seu Senhor, não é maior que o seu mestre. Se fizeram isso com o mestre, imagine com os domésticos, né? O mestre, o dono da casa, imagine com os domésticos. Então ele está falando que assim como foi comigo, ou como será comigo, deve ser com você. Tá? E essa questão da dessegurança está relacionada ao próprio resultado da obra do cristão, dos seguidores de Jesus. Jesus disse: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. O que Jesus está falando? Ele está falando que assim como será comigo, que logo daqui a pouco eu serei crucificado. Tá? Jesus está falando que daqui a pouco eu vou ser crucificado. E vocês devem seguir no mesmo caminho que eu. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que vocês serão martirizados a qualquer momento. Então, essa dessegurança já deveria estar implicada, aplicada ou fixada na mente dos seguidores de Jesus. Jesus diz: eu vos envio como ovelha ao meio de lobos. O que ele está falando? Está falando de sofrimento, está falando de perseguição. A questão é que o cristão, ele não, principalmente aqui, né, ele deve dar testemunho da sua fé. E Jesus fala de perseguição e fala de que tem que amar e orar pelos que vos perseguem. No Sermão do Monte, Mateus 5, é interessante que tem um trecho do Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, melhor dizendo, que destaca muito bem isso que eu estou falando aqui. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Você vê, tem o sofrimento, mas tem a recompensa. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem
e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Isso é Mateus 5, do 9 ao 12. Agora, no verso 43 e 44 do mesmo capítulo, diz assim: vocês ouviram o que foi dito? Amem o seu próximo e odeiem o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que vos perseguem. Demonstração de testemunho, de uma certeza de que o sofrimento presente não se compara, é o que Paulo diz, não se compara com a glória futura. Então nós observamos aqui, de forma rápida, porque isso poderia se estender por muito mais tempo. Então nós vemos aqui 4 implicações do chamado ao discipulado, do chamado ao apostolado, dado por Jesus aos seus eleitos, aos seus escolhidos, dentre a multidão, para serem os portadores da autoridade em relação à pregação do evangelho, às potestades demoníacas, às enfermidades, né, das pessoas. Então nós falamos sobre o abandono da pátria, o abandono da família, tá? Falamos sobre o desapego da riqueza, o abandono da riqueza, e também sobre a questão de você estar preparado para o martírio, para a crucificação, para a perseguição que pode se dar a qualquer momento na vida dos que de fato, né, são seguidores e abraçam a causa e se identificam com o seu mestre, que são os comedores de poeira, que ficam atrás no caminho enquanto o mestre caminha na dianteira. Que Deus te abençoe. Se você gostou desse assunto, se você gostou desse vídeo, né, curte, compartilha. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.